Boa noite, amigos do DP, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Quinta TDP. Hoje estaremos falando sobre 13º salário e DCTF anual, que é referente ao 13º salário. Hoje teremos uma convidada muito especial, onde nós estaremos falando sobre as principais dúvidas do 13º e da DCTF anual, que já se encontra aí para a gente ter que transmitir até o dia 20 de dezembro. E muita gente está com muita dúvida como proceder em relação ao envio da declaração anual referente ao 13º salário. Sejam todos bem-vindos. Thalita, já me fala de onde vocês estão falando? Já conseguiram finalizar as folhas da competência 11 ou estão na luta ainda? Mirla, Lígia, seja bem-vinda. Boa noite, Nath. Já me fala de onde você é, se está quente, se está calor, que continua quente, nada de chuva. Araraquara, São Paulo, na luta. Carolina na luta ainda, eu também estou na luta. Hoje mesmo eu passei o dia todinho finalizando e ainda falta acho que umas 30 ainda. Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, São Paulo, Salvador. A Rosa fala de Salvador, a Lígia fala de Niterói. Seja bem-vinda, Ana Carla. Ana Carla Contadora. Cleide, Niterói, Santa Catarina, São Luís. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos uma convidada muito especial. Ela que é contadora, atua no departamento pessoal, com a parte de terceirização, consultoria. Mais quente do que o sol, Diogo. E aqui tá quente, aqui tá 30 graus, mas é 30 com cara de 35, 36. Agudo, Silvângela fala de Agudo em São Paulo. Já encaminha RN. Qual cidade, Cleidiane, do RN que você está falando? São Joaquim, Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos. Então, já encaminha essa live para aquela amiga do departamento pessoal que está com dúvida em relação ao 13º salário, a DCTF Web anual, que está iniciando agora. Vou mandar um beijo para a Vitória no Espírito Santo, Félix, Santa Quitéria no Ceará. Sejam todos bem-vindos, pessoal do Brasil inteiro. Então, como eu já havia, caminha essa live para as amigas do departamento pessoal, para que possa estar ajudando ela a estar sanando as suas dúvidas em relação ao 13º salário na segunda parcela e o ADCTF anual, tá bom? Eu vou estar chamando a minha convidada. Deixa eu ver se ela já entrou. Já sim. Amiga, aceita. Boa noite, Regina. Seja bem-vinda. Francine, boa noite. Oi, amiga. Boa Oi, noite. boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, Fran. Boa noite, É um Fran. prazer Seja muito enorme estar bem-vinda. aqui falando com você, Fran. Igualmente, amiga, eu fiquei muito feliz por você ter aceitado o meu convite de estar aqui comigo hoje Que conosco na bom! nossa TDP, né? Na toda quinta-feira, nosso encontro semanal. E é uma honra ter você aqui para Honra abrilhantar ainda minha, mais a Fran. nossa noite. Honra minha. Pessoal, vocês estão ouvindo bem meu áudio? Acho que sim, né? Eu tô te ouvindo bem. Eu tô te ouvindo bem. Pois é, Fran, nossa, um prazer enorme estar falando com você aqui, com seus seguidores, com os meus, estreando aqui, né, na quinta-feira com você. Isso. Bom demais. Tô vendo aqui, nossa, Muito. quantas pessoas bacanas, né, que estão aqui. A professora Iris, linda, maravilhosa.
Boa noite, Iris, seja bem-vindo. Ela que também já esteve aqui comigo na nossa quinta TDP, que foi Eu um sucesso. assisti, nossa, foi um arraso a live de vocês. Pois é, foi uma honra. E é uma honra. E Lindas. aí, e Eu aí, vou estar Fran, acompanhando os comentários. vamos Ah. falar aí sobre as dores do DP, né? Ai, amiga, nem me fale. São muitas Porque, dores. amigo, ultimamente, ó, o DP só sabe falar em DCTF Web, 13º e só. Não existe mais nada, né? Parece. Não, não existe mais nada. Somente, só 13º e DCTF Web. Desse jeito. Pois Desse é, jeito. como é o início da obrigação agora para o grupo 3, já é um certo receio para o pessoal, né? Porque como é a primeira vez que está fazendo, é tudo novo, aí gera uma certa insegurança, Exatamente. aí muitos não consultam o manual. É, tem isso também, né? Mas tá bom, então a gente está aqui para tirar as dúvidas realmente aí do pessoal, né? Isso. Pessoal, se você tiver carro e disse que vai enlouquecer, ai amiga, não é só você não, eu mesmo vou pirar com tanta Tem que coisa. tomar, Fran, tem que tomar muito chazinho aí de camomila para poder ó, acalmar os nervos, porque realmente não tá fácil. Falar nisso, Tá. Fran, eu vi você falando aí que não terminou as folhas ainda, eu também terminei não, viu? Pois é, terminei não. Tô aqui na luta. Eu comecei cedo e não terminei. E eu tô com assim, além da demanda muito grande das folhas que aparece, não sei você, mas aqui aparece rescisão, aparece férias, aparece admissão, assim, tudo de última hora para ontem, né? Aí pronto. Desse jeito, Fran, aparece de tudo, né? Nessa época de fechamento. Então, Para vocês também aparecem? Hã? sempre tem aquelas empresas que realmente já deixam assim para os últimos dias mesmo e fazer o quê, né? Aí tem que esperar. Uhum. Boa noite, Geonine. Seja bem-vinda. Cris disse que vai enlouquecer. Aí, Enlouquece não, gente. Enlouquece não. DP não enlouquece não. Nessa fase de fechamento realmente é puxado mesmo e a gente tem que manter o controle, né? Mas pois é. Tem que, tem que manter mesmo, porque senão surta mesmo. nossa, Fica a surtada do DP. desse jeito, desse jeito. E Seja aí, bem-vinda, Fran? Garibaldi, Caroline. Aí, Cida colocou, aparece sim, igual a assombração. Ai, ai. Olha, ó, a Cida, ele Claudinha tá disse que falando já conseguiu. hoje saí às 19 e não terminei. Gente, então tô vendo que não foi só eu que ainda não terminei ainda não. Ainda faltam umas 5 empresas só. Querendo começar o 13º, mas as folhas do mês 11 não deixa, Não deixa, é verdade. É né? verdade. Então acho que 13º somente a partir de segunda-feira, semana que vem mesmo, porque as folhas aí não vai deixar. Ricardo disse que vida fácil só a dos outros. Não, o Rodrigo tá perguntando aí, ó, Fran. Fran, tem que enviar o CAGED? Tem, Fran? Responde aí pra ele. Tem? Tem. Tem sim, você tem que enviar o cachê todo mês. Gente, é brincadeira, viu? Por precaução, eu vou enviar todo mês. Não, gente, brincadeira. Pelo amor de Jesus, esquece CAGED. Esquece CAGED, não envia mais desde janeiro de 2020, né? Então, Exatamente. assim, o E-Social veio para substituir várias obrigações acessórias do DP, né? E o CAGED foi uma Exatamente, graças delas. a Deus. E tem gente que ainda insiste em enviar CAGED. Não, gente, pelo amor de Deus, CAGED morreu ó, faz tempo. É igual uma amiga minha que disse que uma empresa dela está sem movimento, que vai enviar a GFIP de 13º, porque vai pecar no excesso. Eu falei, ô amiga, não faz isso não. Faz isso não, amiga, faz isso não. Faz isso não, não precisa mais enviar GFIP negativa de 13º para a nossa alegria. Não é Pois é, necessário mais.
Nem GFIP de empresas que somente têm Prolabore, não precisa mais de 13º, né? Para nossa alegria. Por isso, Franca, eu não aceito muito quando reclamam do E-Social, não, viu? Também não. Também não. Porque ele veio justamente para substituir várias obrigações acessórias aí do DP, né? E, por exemplo, igual a gente falou aqui, veio CAGED, RAIS, Grupo 1 e 2, o livro de registro de empregado físico não precisa mais, né? Então, são várias obrigações que, graças ao E-Social, substituíram. E tem gente que ainda vai procurar serviço, né, Fran? Já foram substituídas essas obrigações aí, e mesmo assim, às vezes o DP tá lá, ó, vou enviar o CAGED, vou enviar a GFIP do 13º só por precaução. Não, gente, se tem uma legislação que falou, foi substituído isso e isso, acabou, gente, graças a Deus. É um serviço a menos, né? Menos um serviço pro DP, e tem gente que fica procurando serviço. Não é? Acho que eu vou. Ei, Fran, acho que eu vou passar um bom serviço para essas pessoas que estão. Eu vou encaminhar um pouco de serviço também, Fran, porque não é possível. Pois é. Assim, eu acho assim, as pessoas que reclamam do E-Social porque elas não estão devidamente preparadas para ele, né? Mas assim, o E-Social é uma bênção nas nossas vidas, porque assim, além de estar, agora não, que a gente está nessa fase enviando CFIP e DCTF tudo junto, assim, mas quando entrar o FGTF digital, vai ser bem mais simples, não vai ter tanto trabalho. É uma maravilha, né? Tipo assim, o sistema E-Social não tá da forma que a gente gostaria, né? O que deveria estar. Às vezes fica lento, trava, rola uns estresse. Mas, assim, eu acho que depois que regularizar tudo, vai ficar uma maravilha para o DP. Então, não tem que reclamar, não. Me responde aqui, ó. Quem gosta do E-Social aí? Será que é só eu? A Iris falou, eu amo o E-Social. Ó, Iris, eu também, viu? Eu também amo também. o E-Social. Ai, Claudinha, ei, Claudinha, foi tão corrido essa semana que eu nem sabia que hoje era quinta-feira e amanhã já é sexta-feira. Jesus, nem terminei. Tá pior do que eu pensava que hoje era dia 3. Pois é, né? Olha aí, Fran, tanta gente aí que ama o E-Social, ó. Não é só a gente, não, viu? Pois então, é. O E-Social veio para ficar, né? Veio para ficar. E muita gente achando que o E-Social não ia pegar, né? Aí deixou para resolver as coisas tudo de última hora. De última hora. Tá acontecendo tantos erros, né? Por exemplo, no mês passado, que foi a entrada no mês retrasado, né? De outubro, que foi a entrada de outubro. Isso, que nossa, tá foi um tumulto danado, muita gente com erro. Tá cobrando patronal, mas essa empresa é do Simples, não tem. E, gente do céu, foi uma loucura. Mas por quê? Porque, ó, desde maio, as empresas do Grupo 3 já tá no E-Social, já tá enviando a folha. Então, o que teria que ter feito? Entrado lá no E-Social, conferido, tudo certinho, né, Fran? Só que não fizeram isso, deixaram para outubro. Aí foi aquela loucura. Eu tive uma demanda muito grande de cartório, que os PJ bloqueou o acesso só para transferir para o KIPF. Gente, foi uma loucura, viu? A demanda de cartório para KIPF. Não, e o tanto de gente que veio falar, tá cobrando patronal de MEI. Gente, a pessoa nunca sabia na vida que cobrava 3% de patronal de MEI, né? E sendo que, ó, tanto de gente que vai ter que retificar a CFIP aí, né, Fran? Porque não recolhia a parte patronal. Exatamente. Exatamente, vai ter que recolher. Perceber isso agora. Rodrigo colocou, estão matando a minha CFIP. É sua mesmo, viu, Rodrigo? Pode ficar para você, viu? Gente, a CFIP é só gambiarra, meu Deus do céu. Franco, acho que é Franco Ismari, acho que é alguma coisa assim. E-Social tem o prazo para enviar até o dia 5 no mês de cada. Para enviar até o dia 5
mês de cada mês, eu acho que tem até o dia 5 para até o dia 5 do mês subsequente. Não, o E-Social você tem que transmitir até o 15º dia do mês subsequente. E se o 15º dia cair em um feriado, ou então no sábado, ou no domingo, você antecipa para o último dia útil. No caso, se for um sábado para sexta-feira, se for um domingo para sexta-feira, se for por feriado, um feriado, antecipa para um dia antes do feriado, ou seja, se o feriado for cair dia 15 do mês subsequente, você coloca para o dia 14. Exatamente, isso mesmo. Fran, vamos pedir para o pessoal colocar as perguntas na caixinha aqui, nessa caixinha que aparece aí, com o ponto de interrogação, né? Porque as pessoas estão colocando aqui nos comentários, os comentários passam muito rápido, então não dá pra gente ver se isso, não dá para visualizar, não. Então, se você tem alguma dúvida, coloca aqui nessa caixinha que tem uma interrogaçãozinha bem bonitinha. Aí a gente vai estar respondendo suas dúvidas. Vamos começar, Fran? Vamos lá. Eu tinha até aberto uma caixinha aqui nos meus stories, né? Então, alguns seguidores já postaram as dúvidas lá e eu peguei algumas. Vamos lá. O Edgar pergunta assim, ó, Fran. Empresas que só têm Prolabore, como fica o envio da DCTF do 13º? Então, é o que eu já tinha falado, gente. Empresas que somente têm Prolabore ou sem movimento, não envia DCTF sem movimento do 13º, né? Antes, a gente tinha que enviar a GFIP sem movimento, justamente porque apareciam as ausências lá no ECAC, né? Do 13º. Com a DCTF Web, não é necessário enviar DCTF sem movimento. E nem a GFIP também, ó, nem a GFIP, né? Isso. Nem GFIP, nem E-Social e nem DCTF Web sem movimento. Então, exatamente. Para as empresas... Esclarecer essa dúvida aí, ó. Então, esquece, pessoal. Esquece GFIP aí sem movimento de 13º para as empresas que somente têm Prolabore ou sem movimento. Isso mesmo. O que eu recebi dessa dúvida não tem normal, não. Exatamente. Ei, Rodrigo, você é demais, né? Esse Rodrigo, eu te falar, tá causando aí nos comentários aí, como diz a Iris. Vai a próxima. A Lúcia Matos, 2508, colocou: Oi, Fran Menezes, minha consultora top. Ó, gente, Fran também trabalha com consultoria. A Lúcia Matos, um beijo, 2508. Lúcia. Um beijo, Lúcia. Pega uma aí, Fran, uma pergunta aí para você. Ó, já coloquei na tela. Como enviar os eventos? É tipo o mês normal ou vai encerrar o mês e enviar a DCTF anual? Bem, para você enviar a DCTF anual, você precisa calcular a folha de dezembro, informando que é o 13º salário integral, igual a gente faz todos os anos. A única diferença é que quando a gente for lá para o E-Social, vai escolher a competência 12 e no lugar de deixar geral, porque existem dois tipos de DCTF Web. Existe a geral e a anual. A do 13º, ela se enquadra na anual, que a gente vai enviar uma vez ao ano até o dia 20 do mês de dezembro. Então, assim, inclusive, Fran, teve uma pergunta aqui. O que é DCTF anual? Pessoal, DCTF Web anual é a do 13º, tá certo? Isso. A DCTF anual é a referente ao 13º salário, onde nós estaremos, agora esqueci, informando as contribuições previdenciárias relacionadas ao pagamento do 13º de cada empregado. Então, antes a gente fazia na GFIP, a GFIP lá 13 2000, 13 2021, 13 2020, que a gente fazia lá, que era para informação previdenciária. Do mesmo modo, é a DCTF Web. No caso, a DCTF Web, ela é anual. Ela, no caso, ela é a DCTF de 2021. Então, você calcula a folha do 13º. Quando for lá no seu sistema, que tem lá assim, e seleciona a competência 12 e coloca anual.
Quando você colocar anual, você vai enviar o evento de remuneração. Na DCTF Web anual, não vai a informação do pagamento, e sim da remuneração. O pagamento vai no mês onde ocorreu o pagamento da parcela da segunda parcela. No caso, em dezembro. Então, quando você for enviar a folha de dezembro, lá em 15 de janeiro, vai a informação do pagamento, certo? Ficou claro? Exatamente. Muitos têm dúvida, né, Fran? Porque o evento de pagamento do 13º, ele vai junto com a folha do mês 12, ele não vai separado. Você vai enviar apenas o evento de remuneração. Você vai enviar o evento de remuneração e depois o fechamento e entra lá na DCTF Web para poder emitir o DARF, né? Exatamente, exatamente. Gente, vocês são lindos, viu? A Ana Paula tá falando, oi, Fran, você é demais. Parabéns pela dedicação. Ah, gente, vocês são lindos demais. Obrigado, viu? Agora, eu não sei se é eu ou é a Alifran, né? Porque a Alifran é Fran também, né? Apesar que as pessoas chamam você mais de Ali, não é, Fran? Isso, tem algumas pessoas que me chamam de Ali, outras me chamam de Fran, outras me chamam de Aline, me chamam de... Pois é, estão falando de Fran aí, ó. Vamos lá, ó. A Lu Fontinelli perguntou assim, empresas do Simples só com Prolabore é obrigatório enviar REINF antes da DCTF Web? Então, pessoal, o que vocês têm que avaliar é o seguinte, essa REINF é sem movimento ou com movimento? Porque se for sem movimento, não há obrigatoriedade de enviar REINF sem movimento. Tanto para as empresas do grupo 1, 2, 3, qualquer grupo, não é obrigatório enviar REINF. E tem muita gente que não sabe disso e está enviando a REINF sem movimento, né, Fran? Isso mesmo. Pois é, então se não teve retenção, por exemplo, de INSS, gente, você pode transmitir a DCTF Web já de boa, sem esperar o Departamento Fiscal enviar a REINF, porque não vai ter. Se é sem movimento, não tem necessidade de enviar a REINF sem movimento. A REINF. Exatamente. Desde julho, quando saiu, acho que foi uma nota orientativa, alguma coisa assim do tipo relacionado, que e houve a... também da REINF, Fran. Essa informação e muita gente realmente não sabe. Isso mesmo. Primeiro saiu para as empresas do grupo 3, aí posteriormente saiu para todos os grupos. Então, assim, desde julho, as empresas que não têm movimentação, que é prestador, tomador, ou tem retenção de nota fiscal, INSS e Receita Bruta, desoneração da folha de pagamento, não precisa enviar FD-REINF, comercialização de produtor rural, pessoa jurídica. Então, assim, se você não se enquadra nisso aí, você não precisa enviar. Enviar, exatamente. Muita gente ainda continua enviando. Né? Então, nem o cadastro. Sem movimento, REINF, sem movimento, não tem a necessidade de você enviar. Né? Às vezes a pessoa fica esperando o Departamento Fiscal enviar REINF sem movimento para poder transmitir a DCTF Web, sendo que não é necessário. Né? Não é necessário enviar REINF sem movimento. Aí só você pode transmitir a DCTF Web já de imediato. E tem uma questão também, Fran, muita gente... hoje mesmo eu recebi uma dúvida dessa. Ela até me mandou uma foto. Tá aparecendo lá na DCTF Web ela com o status lá retificadora. Por quê? Isso. Porque transmitiu antes do Departamento Fiscal enviar REINF. Então, pessoal, porque a DCTF Web é o quê? A junção do envio do e-social e da REINF. Então, a DCTF Web, você tem que transmitir ela por último. Se você transmitir ela antes do Departamento Fiscal enviar a REINF, ela vai ficar lá com o status lá retificadora, né? Aí você tem que retransmitir. Então, ou seja, um trabalho a mais. Então, você tem que esperar o Departamento Fiscal enviar, se caso essa empresa tiver movimentação, né, na REINF, por exemplo, retenção de INSS, aquisição de produção rural e tudo mais. Então, você tem que aguardar o Departamento Fiscal enviar a REINF para depois você ir lá e transmitir a DCTF Web. Né? Porque se você transmitir antes, vai ser um serviço jogado fora, porque você vai ter que entrar lá e transmitir novamente. Exatamente. Porque, assim, a DCTF ela é alimentada pelo E-Social e pela FD-REINF. A partir do momento que você transmitiu a DCTF e enviou a informação na FD-REINF, ela vai ficar uma retificadora em andamento. Porque, assim, tem andamento e ativa. Andamento é quando ela está pendente para ser transmitida. Quando é ativa, é a declaração que está em vigor.
Então, assim, se você transmitir uma declaração, tá lá em andamento, retificadora ativa, então a declaração que está sendo válida é aquela que está em ativa. Em andamento é que você precisa estar transmitindo, porque assim, ela impede outras, de você fazer outras coisas. Por exemplo, aconteceu um caso uma vez de uma pessoa que estava querendo fazer um perde-comp. E ele não estava conseguindo porque a DCTF dele estava em andamento. E ele transmitiu e conseguiu fazer o perde-comp. Exatamente. Pega mais uma dúvida aí, Fran. Aguinaldo pergunta, como fazer a DCTF do 13º de adiantamento? A DCTF de adiantamento, você vai enviar, se o pagamento da primeira parcela foi agora em novembro, você vai enviar as informações junto da folha de novembro. Você vai enviar o 1200, que no 1200 vai a informação do mês da folha de novembro, e o 1210, que vai o pagamento do 13º salário. Se o seu pagamento for no quinto dia útil do mês subsequente, no E-Social de novembro vai só a informação do pagamento que houve do 13º salário. E quando você enviar dezembro, aí que vai o pagamento de novembro. Então, assim, se sua empresa, tem muitas empresas, Fran, que ela paga no quinto dia útil. Então, assim, no quinto dia útil, você vai enviar novembro, mas vai enviar a remuneração e o pagamento, só que no pagamento vai constar só o pagamento do adiantamento do 13º salário. Quando for lá em dezembro, quando você enviar, aí vai a informação do pagamento de novembro e o pagamento da segunda parcela do 13º salário junto da competência de dezembro. Então, assim, você envia o evento de remuneração, onde vai as remunerações de novembro, e o adiantamento do 13º salário. Ficam informações separadas, elas não ficam juntas. Se você entrar lá no portal e for consultar uma remuneração, tem lá a remuneração do mês, ou embaixo, ou em cima vai ter a informação do adiantamento, com a informação da metade que foi descontada e a informação do FGTS. Tem que conter essas informações, porque foi o pagamento, então deve conter essa informação, enviando o 1200 e o 1210. Fran, eu tinha até feito um post sobre a desobrigatoriedade de enviar a GFIP do 13º. E surgiu muitas dúvidas com relação ao FGTS. Né? E o FGTS, como é que vai ficar? Pessoal, o FGTS do 13º, o que acontece? O FGTS do adiantamento, você recolhe junto com a folha do mês 11. Então, se você está aí fechando a folha igual nós estávamos aqui até poucas horas, se você olhar lá na CFIP, você vai somar o valor do FGTS da folha normal mensal e do adiantamento. Vai bater. Então, o FGTS do adiantamento você recolhe junto com a folha do mês 11. E referente à segunda parcela, você vai recolher junto com a folha do mês 12. Certo? Então, por isso que não tem a necessidade de você enviar a GFIP aí do 13º. Tá? Porque a GFIP do 13º antes, né, Fran, a gente enviava por causa da parte previdenciária do INSS, para a gente poder emitir o INSS. Só que agora a DCTF Web, o que abrange a parte previdenciária, a parte do INSS. Então, não tem por que você enviar a GFIP do 13º, já justamente porque essa parte do INSS vai estar na DCTF Web. Então, até o dia 20 do 12, você vai fazer a transmissão aí do evento de remuneração, fechamento, e depois só entrar lá no ECAC e emitir a guia, o DARF. E vai ser um DARF exclusivo do 13º. Não vai ser junto igual o FGTS, é junto com as folhas do mês, tá? Então, você vai emitir um DARF exclusivo de 13º, somente com a parte de INSS. Então, ó, pessoal, não é necessário mais você enviar a GFIP do 13º. Mais uma alegria aí pro DP, né, Fran? Mais uma alegria, é verdade. Gente, era horrível você ter que enviar, por exemplo, enviava a folha do mês 11, enviava a folha do mês 12 e ainda tinha que enviar GFIP de 13º. Do mês 13. Nossa, era um trabalhão danado. E agora não, você só envia as informações aí para o E-Social e emite o DARF lá na DCTF Web. Aqui, ó. O B perguntou assim, ó, a DCTF anual do 13º entrega quando? Então, eu acabei de falar.
até o dia 20 do 12, o DARF vence dia 20 do 12. Então, até o dia 20 do 12, você tem que enviar as informações de remuneração para o E-Social, né? Envia o fechamento, entra lá na DCTF Web, emite o DARF e tudo lindo. Só isso. Exatamente. Deixa eu ver, Aí tá falando aí, Nayara. ó, o pior eram as GFIP da STC sem movimento. Gente, era empresa que às vezes estava não sei quantos anos sem movimento, sem nada. Às vezes o dono até sumia, aí você ainda tinha que ir lá, entrar e fazer a GFIP do 13º. Era uma trabalheira danada. Então, por isso que eu falo mais uma vez, eu não aceito muito que reclame do E-Social, não, viu? Porque isso aí foi bom, É verdade. foi muito bom. Ó, Nayara pergunta, deixa eu ver aqui. A FDRF vai integrar as retenções em... Não, não é essa. É sobre uma que poderia usar a retenção. Deixa eu ver, Nayara. Posso usar o saldo de retenções de INSS para compensar o DARF anual? Pode sim, Nayara. Você pode fazer a compensação da DCTF anual fazendo um Perdicomp Web, igual a gente faz normalmente mensal. Então, você entra lá no Perdicomp, solicita a compensação. No lugar de você colocar geral, você vai colocar anual, escolher o vencimento do dia 20, que vai aparecer a informação da sua DCTF e você vai transmitir compensando os valores já na DCTF Web. Então, é possível sim compensar os créditos na DCTF Web anual. E se você tem provisão, assim, alguma provisão do mês, alguma coisa assim, você pode fazer também, vincular manualmente e posteriormente fazendo um abatimento. Agora sim, não pode colocar um valor maior do que era devido, porque isso não pode dar problema, mas pode sim. A Silvia está perguntando assim, ó, DCTF Web é para as empresas do Simples Nacional? Não, Silvia, é para todas as empresas que já estão no E-Social, né? Grupo 1, 2 e 3. Então, as empresas do Simples Nacional geralmente está incluída aí no grupo 3. Então, todos esses grupos já estão obrigados a enviar DCTF Web, tá bom? Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Aproveitando aqui, a Maria Carolina perguntou assim, empresa sem movimento precisa enviar DCTF 13º? Então, é o que a gente respondeu aqui, não precisa, não é necessário. Mesmo sem encerrar a folha do mês 12, eu envio a competência anual? Sim, você consegue enviar sim a competência anual sem precisar ou calcular ou encerrar a competência 12. Até porque a competência 12 nós temos até o dia 15 de janeiro para transmitir. Então, assim, e o 13º nós temos que transmitir até o dia 20. Então, você pode calcular normalmente a segunda parcela, o 13º integral, enviar as informações para o E-Social e posteriormente estar emitindo o DARF previdenciário, sem nenhum problema, mesmo que não tenha enviado as informações de dezembro, da competência. Exatamente. O Pablo perguntou assim, ó, já consigo fechar o 13º para emissão da guia mesmo não aparecendo no essencial? Sim, consegue. Inclusive, hoje eu já fiz o 13º de uma empresa e foi tranquilo. É igual eu falei aqui, você vai enviar os eventos de remuneração para o E-Social e depois só vai entrar lá na TCTF Web e emitir o DARF. Então, já está liberado. Se eu não me engano, só não está liberado ainda para o doméstico, né? Lá no E-Social doméstico, parece que a competência 13 ainda não está liberado. Mas para a empresa normal, que você faz a transmissão automática da DCTF Web pelo seu sistema, você consegue já emitir normalmente. Inclusive, fiz uma hoje. Quando eu faço o 13º na domínio, eu já envio o DARF ou tenho que enviar depois da folha 12? Não. Como eu respondi anteriormente, você pode enviar o DARF, pode enviar a DCTF de encerramento anual antes da competência 12. Nenhum problema. Você lá, quando você for transmitir, coloca lá 12 integral, aí já vai enviar as informações referentes ao 13º salário. Certo. Alguém perguntou aqui, ó, Fran, não entendi o que é DCTF anual. DCTF Web anual. É o 13º, pessoal, que a gente está falando aqui. É o 13º. Eu fiz parcela única para o pagamento 30 do 11. Como ficam as informações para o E-Social? Então, quando você faz a informação da parcela única no dia 30, você deveria ter feito o quê? Ter informado somente o valor líquido. Por exemplo, se era um salário mínimo, você informava o valor menos o desconto do INSS, no caso, o valor líquido. Quando você fosse informar a DCTF anual,
que no caso vai ter o desconto do INSS, ele ia bater e ela ia sair zerada. Por quê? Porque você está abatendo o valor. Agora, se você colocou o valor cheio e quando for lá para a DCTF, vai dar problema, não tem como você já descontar dele. Então, você tem que descontar o valor líquido no adiantamento e posteriormente está enviando a folha anual, porque o recolhimento da parte previdenciária é só na DCTF anual. Então, se você fez o pagamento, você tem que informar a DCTF. Na remuneração, você informou o valor líquido, que seria menos o desconto devido do empregado, para posteriormente estar emitindo as informações lá na anual, onde ia bater e ia zerar os valores. Então, ia só recolher a contribuição previdenciária, porque você já tinha descontado o valor dele antes no adiantamento. Tem até uma instrução normativa, um decreto que fala sobre isso, que eu não me recordo, que é lá de 2018. Ixi, agora você me pegou, viu? Mas a gente vai pesquisar depois e traz aí para vocês. Eu até postei esses dias, mas eu não lembro, porque minha memória é péssima. Não, por mais que eu leia... Quando se trata assim de legislação, gente do céu, eu só tipo assim, eu só decoro os artigos assim mais que a gente utiliza mais no dia a dia assim da CLT, por exemplo, artigo 477, artigo 193, esses aí. Agora decreto, lei, nossa. Não, eu pensei que fosse só eu, assim, eu sei da lei, eu sei que existe, eu sei o que ela diz. Mas não me pergunte o número dela, de quando ela foi, porque eu não sei. Essa eu sei que é de 2018. Agora eu estou na dúvida se é um decreto ou se é uma instrução normativa. Ou se é um ato. Não lembro. Eu sou desse jeito também, gente. Quem não trabalha lembro. no DP aí, não dá para gravar muita coisa, não. Você grava assim o necessário. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Cida Santos, 05. Licença maternidade não abate na DCTF Web. Se for a licença maternidade referente ao 13º salário, abate sim no 13º anual, viu? Só não abate o quê? Se for antes. Se for antes da DCTF, se for aqueles créditos que ficou, não, ela não abate. Agora, se for o próprio saldo que tenha do salário maternidade na competência do 13º, você consegue abater sim. O que sobrar, tem que fazer um perde-conta web de reembolso. Exatamente. Alguém perguntou aqui para guia DAI referente ao 13 do MEI. Não consegui emitir. Posso tirar no ECAC? Sim, pode. A guia DAI para MEI você pode emitir tanto pelo e-social, né, pelo portal, como pela DCTF Web. Então, tanto faz. Você pode entrar lá na DCTF e emitir a guia DAI, né? Não tem necessidade de você, às vezes, aguardar ficar disponível lá no portal. Do portal. Eu mesmo, os meus MEI, eu imprimo a guia pelo ECAC mesmo. Eu não entro nem na social. Eu transmito pelo sistema. Mais prático, né? Porque isso. Você transmite direto pelo seu sistema de folha, só entra lá no ECAC e pronto, emite a guia. E pronto. Emite a guia e imprime os relatórios. Exatamente. Lepardo. Como aproveitar a retenção de INSS na GPS do 10º? Lei. Não existe mais GPS do 13º, é DARF previdenciário. Então, assim, se você tem retenção, você pode estar... Se as retenções já estão informadas na FDRINF, você pode estar fazendo um perde-conta de compensação. Primeiro, você transmite a DCTF anual, para posteriormente estar compensando ela lá no perde-conta web de compensação. E lá informa anual. E deixa eu falar aqui para pessoal, pelo amor de Jesus, esquece GPS. O que teve de empresas pagando GPS na competência 10 não está escrito, né, Fran? Então, gente, aqui, quando eu estou fazendo a GFIP, eu nem gero mais, nem salvo mais a guia de GPS para não correr o risco de, às vezes, eu passar batido e enviar para o cliente pagar. Então, pelo amor de Deus, esquece guia de GPS. Nem salva mais aí nos seus arquivos, nada de GPS. Né? Porque muitas empresas pagaram a guia de GPS referente à competência 10 e agora você vai ter que fazer a declaração de compensação lá para poder regularizar isso, porque não tem outra forma. Não, Fran, teve um escritório aqui que eu presto consultoria, eles mandaram todas as guias de GPS para o cliente. Então, pensa o trabalho que a pessoa vai ter depois para poder regularizar
regularizar isso? Tem como regularizar? Tem, mas é muito trabalho, pessoal. Então, evite salvar essa guia de GPS por um descuido, você mandar para o cliente ou outra pessoa mandar. Então, não inventem de salvar mais GPS aí no seu computador. E tem A Andresa colocou, eu muitas também nem dúvidas. salvo aqui da GPS. Ah, Adeus. A Andresa colocou, Andresa Porto, Duarte, eu também nem salvo mais a guia de GPS. pois Adeus. é, Andresa. Eu também faço dessa forma. Não salvo mais GPS nenhuma, já justamente para não correr esse risco. E recebi muitas dúvidas com relação a isso. Ah, às vezes o cliente pagou a guia GPS. Como que faz agora para regularizar? Então, pessoal, agora você vai ter que transmitir a DCTF Web de qualquer forma, entendeu? E depois você vai ter que fazer uma declaração de compensação lá no Perticomp. Você vai ter que entrar lá, fazer a declaração de compensação e compensar o valor que pagou, né, da GPS no débito que você confessou lá na DCTF Web, né? Então, vai ser um trabalho danado. Além de gerar, quando você... Quando você... Pode falar. Tá. Fale. Não, e aproveitando já, muita gente também, às vezes eu recebi muitas dúvidas com relação ao pagamento em duplicidade do DARF referente à competência 10. Muitas empresas também pagaram em duplicidade, às vezes por algum erro, alguma coisa. Então, o que você tem que fazer? Você pode fazer também uma declaração de compensação para poder compensar esse valor que foi pago duplicado. Isso, lá quando você vai solicitar o PERDICOMP, se eu não me engano, é pagamento, porque antes era pagamento indevido ou a maior, agora é pagamento indevido ou a maior previdenciário, que no caso é a parte da GPS. Acho que é a primeira opção, quando você vai fazer lá, é a primeira opção que aparece, se eu não me engano, quando já entrou o pagamento. Agora, quando não for reconhecido o pagamento, ele não fica disponível essa opção. Exatamente. E aproveitando aí, ó, artesanato, mãe e filha perguntou: quando o cliente paga como GPS, qual o procedimento para compensar? É o que eu falei. Então, você vai ter que transmitir, por exemplo, a DCTF, confessa o débito lá da DCTF, e depois você entra lá no Perticomp Web e faz uma declaração de compensação. Aí você informa em qual débito que você quer compensar esse valor, né? Você pode compensar no débito que você compensou da DCTF Web. Isso. Tem a convenção também, mas eu vi o pessoal dizendo que não estava reconhecendo, quando saiu o parecer, não estava aparecendo disponível lá no Sistad para terminar de vincular ela. Então, assim, é melhor você fazer logo a compensação, porque é mais rápido e imediato, vai só gerar só a diferença dos juros e multas, porque como você está transmitindo, regularizando o pagamento da compensação fora do prazo, vai incidir juros e multas. Exatamente, exatamente. E também para ter a opção de você fazer a conversão. Só que a conversão, ó, demora anos e anos aí para poder fazer a conversão aí de GPS para DARF, né? Então é melhor você fazer a declaração de compensação, porque aí já regulariza tudo. Principalmente se a empresa precisa de certidão negativa. Exatamente. Então, você pode fazer a declaração de compensação e resolve o assunto e pronto. Fran, em caso de terceira parcela, vai ser preciso retificar a DCTF anual depois? Terceira parcela do quê? Isso, do 13º, aquela parte complementar lá em janeiro. Ah, sim. Não, na verdade, vai enviar junto com a folha do mês de dezembro, né? Porque assim, ó, o adiantamento do 13º, o que a gente faz? Os empregados que têm remuneração variável, a gente faz a média de janeiro a outubro, ou seja, você vai dividir por 10, né? Aí, referente à segunda parcela, então você vai pegar as variáveis, né, que ocorreram aí de janeiro até novembro e dividir por 11. Só que aí tem o mês 12, né? Principalmente aqueles empregados que são vendedores, por exemplo. Então, eles vendem muito agora em dezembro, né? Então, a comissão, às vezes, é altíssima. Então, por isso que você tem que apurar essa diferença aí. Aí você, dando diferença a pagar, você tem que pagar até o dia 10 de janeiro, tá certo? E muitos perguntam também, Fran, se der diferença a menor, eu posso descontar? Pode, porque a legislação permite tanto pagar a diferença como descontar. Só que eu não costumo descontar, não, porque às vezes a diferença é mínima, né, Fran? Aí você vai procurar um desgaste com o funcionário desnecessário.
Então, eu prefiro, às vezes, se tem a diferença, paga. Agora, se der um valor a menor, eu não desconto. Já justamente para evitar, né? DP já tem dor de cabeça demais, né, Fran? Então, vamos evitar. Que a gente puder. Exatamente. O É que a tanto gente lá no puder domínio. evitar de dor de cabeça no DP, evite, viu? Deixa eu Exatamente. perguntar aqui, vocês costumam descontar? Responde aí para mim, vocês costumam descontar quando dá diferença menor? Eu não desconto, não, já justamente para não criar esse atrito aí com o funcionário. Às vezes, diferença mínima não compensa o desgaste. Exatamente. Olha, Polly! Os maravilhosos passando para deixar aquele beijo. Vocês são foda. Beijo, Beijo! Polly. A Seja carinha dos bem-vinda. produtores rurais aí, nossa, a Polly me ajuda demais nessa questão de produtor rural. É maravilhosa, viu? Quem me ajuda muito também é Glacivaldo. Ah, é? Que bom aí. Cleverson Torres disse que ele não desconta. Rosana também disse que não desconta. Caroline disse, não, Deus me livre. Não. Exatamente, gente. Então vamos evitar dor de cabeça aí, porque dor de cabeça o DP já tem demais. Então, quanto menos dor de cabeça, melhor. Ó, Ismar pergunta, gostaria de saber se prorrogou a DCTF Web. Não, Ismar, a DCTF Web está aí vigentíssima. Se você não enviou em novembro, você já está correndo risco de ser multado. Então, se você não Enviou enviou, você... outubro, né, Fran? Porque é desde Isso. outubro aí que tá vigente aí, não foi prorrogada, não. Deixa eu ver se eu acho alguma outra dúvida aqui, Fran. Geraldo colocou... O Vini Contador, você já respondeu essa? Qual? O Vini Contador. Ó, em dezembro, o empregador paga FGTS, primeira parcela e INSS integral? Não, ó, Vini. É igual eu já tinha explicado aqui, ó. O FGTS referente ao adiantamento, você recolhe junto na folha do mês 11. Então, quem está fazendo folha aí do mês 11, se você observar lá, vai estar lá somando o FGTS referente à folha do mês 11 e referente ao adiantamento. E a segunda parcela, o FGTS recolhe junto com a folha do mês 12. Aí fica somente a parte previdenciária que você vai enviar pela DCTF Web, tá certo? Sem necessidade de enviar GFIP, mais uma vez. Sem necessidade, exatamente. A Kíria pergunta, boa noite, os 20% do patronal já desconta no valor do INSS e zerou o valor do INSS e ficou aí no valor da compensação. Esse valor pode descontar no valor das retenções das notas fiscais declaradas na REINF? Sim. Kíria, com a FD REINF e a DCTF, você consegue compensar todos os valores, patronal, RAC, que antes não era possível terceiros. Que antes, no caso, terceiros não poderia ser compensado. Agora, com a DCTF, é possível sim compensar terceiros e a DCTF ficar zerada. Não mandar. Teve um cliente, Fran, que uma construtora, que ele compensou tudo. Ele ligou aperreado atrás da diferença. Afinal, não precisa mais não. Aí ele fez, tá certo. Pois é. Ó, Ateliê Nunes Crochê tá perguntando assim, meninas, boa noite. A DCTF Web enviou somente depois de enviar todos os eventos do E-Social? Sim, porque a DCTF é o quê? Ela apenas recepciona as informações. As informações que você envia para o E-Social e também da FD REINF. Então, depois que enviar para o E-Social, FD REINF, aí você transmite a DCTF Web. Vini, completando aquela pergunta que ele fez, que você respondeu. Então, o INSS será pago integral até o dia 20 desse mês? É isso sim, sempre foi. Exatamente, 20/12 que vai vencer o DARF referente ao INSS do 13º. Aqui ele pergunta, até que data tem que enviar a DCTF 3? Até o dia 20 de dezembro, Akíria. O empregado que recebeu o aumento em novembro, como fica o 13º? Se o aumento foi antes do dia 30, se não foi aquela parte de convenção, foi retroativa, então o reajuste já sai na parcela do 13º salário, porque quando você altera o salário, aquele salário já entra para a primeira parcela do 13º salário,
Ou, se for uma convenção coletiva que saiu posteriormente ao dia 30, retroativa, então vai gerar a diferença desses valores e você vai estar pagando normalmente, já com a diferença do valor atual que era devido naquela época para aquele empregado. Então, ele Exatamente. recebe de acordo com o aumento. Exatamente. A Claudinha está perguntando assim, ó, mas meu FGTS do 13º de adiantamento saiu tudo junto no DARF previdenciário. Folha 13º. Claudinha, você pode ter certeza que o FGTS não estava incluso no DARF previdenciário, viu? Porque o DARF previdenciário abrange apenas a parte previdenciária, a parte do INSS, tá? Então, com certeza, seu FGTS não estava junto lá, não. Você pode observar que recolheu junto com a folha do mês 11. Deve ter sido outro recolhimento, mas talvez... FGTS, não. Fran, talvez, sabe o que pode ter acontecido? A rubrica dela tá com incidência de INSS. Aí pode ter ido pro DAF, entendeu? Da competência 11, que pode ter acontecido também. Do adiantamento. Ela vai ter que verificar certinho o que aconteceu, né? Porque realmente a parte do FGTS não vai no DARF previdenciário. Acha mais alguma aí, Fran? Nayara tem uma pergunta. A empresa fará rescisão de um único funcionário e a segunda parcela será paga na rescisão. Precisam enviar o 13º anual? Se essa empresa, ela, no caso, as informações vai na rescisão, né? No caso, vai ser recolhido. A rescisão tem que ver quando é que vai ser feita. Se for antes do dia 20, precisa, Fran, enviar. Se for depois, eu sei que precisa enviar. Como que é, Fran? Eu estava olhando as perguntas aqui. A empresa fará a rescisão de um único funcionário. E a segunda parcela do 13º será paga na rescisão. Precisa enviar o 13º anual, no caso, ela vai ter a rescisão e a segunda parcela vai ser paga na rescisão. Nesse caso, precisa enviar o 13º anual? Ele vai ter que enviar, né, para poder recolher o INSS referente ao 13º da rescisão. Exatamente. Porque, no caso, já o pagamento da primeira parcela vai ter o abatimento e vai gerar a diferença. Exatamente. Até porque essas informações precisam ir para fins de raiz, no caso, são alimentares. O Charles está perguntando assim, ó, então em dezembro são 2 DARFs com a mesma data de vencimento, o mensal e o anual? Sim, Charles, então vai ser referente ao DARF da folha de pagamento do mês de novembro e também referente ao do 13º, né? Então vai ser 2. Então você já prepara aí que vai ter muitas perguntas dos seus clientes aí. Por que eu tô pagando 2 DARF? Tá, veio repetido e tudo mais. Fran, quando eu envio a folha do 13º, eu já deixo um lembretinho bem escrito, já falando, esse é o DARF referente ao 13º, então não é referente à folha de pagamento, porque vai ter muitas dúvidas dessa, né? Sim. Raislan Brito pergunta: boa noite. Posso levar como base os valores da DCTF a CEFIP enviada em relação aos valores do INSS? Assim, os valores da CEFIP com a DCTF tem que bater, né? Se você envia as informações do FGTS, se você fez lá o adiantamento, recolheu o FGTS da primeira e da segunda parcela e vai enviar a DCTF web atual, então você tem que ver se realmente as informações que foram enviadas na primeira e na segunda parcelas estão sendo de acordo com o que está sendo enviada na anual, porque assim, é o confronto de informações, né? Então, assim, se por exemplo, se está dando a mais na DCTF do que foi o valor que foi informado no FGTS, então você tem que analisar o que aconteceu, né? Para fazer de forma correta e retificar. Eu sempre confronto para os valores, geralmente, do INSS da CEFIP com a DCTF. Porque se der alguma diferença, eu vou saber, por que está dando diferença aqui, né? Então, é bom sempre os valores da CEFIP com a DCTF Web baterem. Porque se não bater, é bom você dar uma olhada, aonde que está errado, né? Está errado, exatamente. Também, tanto que com a DCTF, os créditos de compensação do salário maternidade, mesmo estando na parte lá no sistema que ele está na DCTF, né, quando você importa o arquivo da CEFIP, vai para a GFIP as informações da compensação. Eu tiro na hora. Por quê? Porque vai estar diferente. Por exemplo,
Lá na DCTF não vai ter a informação da compensação de créditos anteriores. Então, eu já gero essa informação para ficar de acordo com a DCTF Web. É exatamente, isso mesmo. A Caroline está perguntando aqui, ó, o DSR de comissões entra para a média para o cálculo do 13º? Sim, sim. Se é verba salarial, pessoal, então entra sim para você poder fazer a média salarial aí do 13º, tá? Então você vai somar todos os seus DSR aí, todos os DSR que o empregado recebeu durante o ano e fazer a média, tá? E entra para a média sim. Gente, eles colocam um nome muito difícil nos seus nomes. FEL Conte. Já perguntava quando era GPS, sempre falava, por que duas guias? Imagina agora. Exatamente. Então, prepara para o DARF também, viu? É igual para o FGTS agora, né? Da competência 11, competência 12. Pode preparar aí, porque vai ter muitos clientes aí. Ah, por que o meu FGTS deu maior? Eu estou somando as remunerações dos meus empregados aqui e não está dando isso. O que está acontecendo? Então, vai ter muitas essas perguntas aí. E eu, quando eu envio a folha de pagamento para o cliente, também eu já coloco a observação lá. Ó, nessa guia de FGTS já está incluso o FGTS referente ao adiantamento, porque já o cliente já mata a charada, né? Agora, se você não avisar, pode ter certeza que o cliente vai te ligar perguntando por que está maior, né? Então, eu já aviso logo, já coloco um lembretinho lá para não ter isso. Everilda Nascimento pergunta: quando paga INSS individual, é no DARF também? Se for aquele contribuinte individual, que no caso paga 20%, como autônomo, facultativo, ou então que tem a redução daqueles 45%, vai continuar emitindo pelo SAL por enquanto. Não é pela DCTF Web. Agora sim, se for um contribuinte individual com só recolhimento de Prolabore, aí é pelo DARF Previdenciário, mas aquele contribuinte individual autônomo continua pelo SAL no código, se eu não me engano, o código é o 1007. É o 1007. Aquele que paga os 20%. Se for os 20%, é esse, 1007, né? A Rosimeire está perguntando assim, ó, uma empresa está no Simples e a DCTF Web foi como presumido. Como faz para arrumar isso? Ó, Rosimeire, bem provável que a classificação tributária e no E-Social dessa empresa está errado, viu? Porque se ela é do Simples Nacional, então a classificação é 01, tá? Então, bem provável que está 99 lá. Você deve ter colocado 99 e por isso está cobrando a parte. Fran? É a mesma pergunta de Thomas. Lotação tributária está incorreta no E-Social e está cobrando o patronal indevido, como alterar. Então, você altera lá na classificação tributária, que ela é uma empresa do Simples Nacional. As empresas do Simples Nacional, elas possuem três códigos: a substituída, a não substituída e a que é substituída e não substituída, que é aquelas empresas que têm atividade concomitante. Exatamente, isso mesmo. E geralmente, para quando está cobrando a parte patronal lá, é porque a classificação está errada. Aí você tem que fazer alteração. Se é do Simples, é 01, né? Aí você tem que fazer a alteração. Exatamente, se for anexo, se ela for por anexo 4 é a 2. Agora, se ela tiver vários anexos, é a 3. Se for concomitante, 03, e assim vai. Nayara, quais documentos salvar quando transmite a DCTF Web? Você salva qual? Eu salvo o recibo e a declaração completa. E mando para o cliente. Eu só salvo só esses. E tem umas empresas, Fran, que às vezes precisa que a gente mande essas informações, né, mensal para eles. Então, manda o recibo e a declaração completa e tá tudo certo. Eu vinculo, não sei se vocês conhecem, eu não mando separado, eu já mando junto. Você usa o LOG PDF. Minha bateria tá acabando aqui, deixa eu colocar meu celular para carregar aqui. Mas a gente já tá quase chegando ao fim. Né? Já foi mais de 1 hora aqui. Meu celular não tá aguentando, não. Não é? Deixa eu ver como é que tá a minha também. A minha tá boa ainda.
Quando vai ser liberado para fazer o fechamento para o E-Social da competência 13? Já está liberado. Exatamente. De... Somente quando é doméstico, eu acho que não está liberado ainda. Isso. Gileocádio. Gente, Gileocádio, se não me engano. Deixa eu ver se eu acho mais alguma aqui. Tá bombando, Ela porque está perguntando como imprimir a declaração completa. Quando você entra lá na TCTF Web, clica naquele olhinho lá, aí lá em cima, assim, na parte de cima, vai aparecer relatórios. Viu? Relatórios. Esses relatórios você pode imprimir o recibo, declaração completa, declaração de débitos, de crédito. De crédito, o XML. Exatamente. Então, tem vários relatórios lá que dá para você imprimir. Isso. Eric enviou uma pergunta aqui que não dá para ler aqui. Transmitir DCTF automático. Fran, Érica Venâncio. Transmitir DCTF automático e depois que vi que não entrou a compensação do salário família. Que no caso que a empresa é de 153. Vou ter que ajeitar no sistema de folha. Eu sei. Tentei fazer o passo a passo para pedir o reembolso por ter pago a maior, mas o sistema não puxa valor nenhum. Não entendi. Porque se não está aparecendo a compensação lá, bem provável que a incidência dessa rúbrica não está correta, né? Só que ela já falou. No caso, isso, ela transmitiu a folha, não foi a informação do salário família, que ela tinha um crédito de 153,81, que no caso eu acho que são de 3 dependentes. Aí, ela transmitiu, foi lá na DCTF, imprimiu o DARF e não viu que tinha vinculada a dedução. Gente, quando você entra lá na DCTF para você emitir o DARF, tem lá as informações do valor total, as deduções, tem a dedução do salário família, salário maternidade e retenção. E no final vai ter o valor a pagar. Então, assim, sempre quando vocês forem emitir o DARF, se tiver salário família, maternidade ou retenção, que já foi informada na FD-RENF, vocês deem uma olhadinha para saber se está batendo o valor mesmo. Eu mesmo confiro o sistema, uma planilha que eu alimento e para ver se está batendo bem direitinho. Aí eu vou olhando bem direitinho para saber se deu alguma diferença, para saber onde é que está a diferença. Então, assim, é sempre bom. Se não está aparecendo no perde de conta para você fazer a compensação do valor devido ou a maior, então certamente esse pagamento não entrou ainda. Ou então, porque ela tentou fazer a compensação. Então, quando acontece, por exemplo, transmitiu a folha aí do mês 11, só que antes do dia de virar o mês, a pessoa entra lá para poder solicitar o reembolso. Não vai aparecer, pessoal. Por quê? Porque tem que esperar virar o mês para você poder solicitar o reembolso, tá? Tanto de salário maternidade, salário família. Se você entrar lá para solicitar o reembolso antes de virar o mês, você não consegue. Não consegue. Por exemplo, sobrou um crédito aqui de salário maternidade e salário família referente ao mês 11. Então, se eu entrar lá até dia 30 do 11 para poder solicitar o reembolso, não vai aparecer. Você tem que esperar virar o mês a partir do dia 1º, que aí você entra lá e já vai puxar o saldo certinho lá que sobrou. Tem esse detalhe aí, viu? No Perticomp lá. Uhum. O Danilo está perguntando assim, pagamos 10% de insalubridade sobre o salário mínimo, porém vamos pagar o 13º salário. Entra na média de insalubridade? Sim, se o funcionário sempre recebeu insalubridade, periculosidade, qualquer outra variável que seja verba salarial, sim, entra para pagar o 13º. É devido ao pagamento da diferença do dissídio ou não? Não tem nada a ver. Causa sobre os 12 meses. É sim devido ao pagamento da diferença. Se sair um dissídio coletivo informando que esse valor é retroativo, você vai informar até quando é retroativo e fazer a GFIP 650 para recolher o FGTS e esses valores vão sair junto no DARF previdenciário. Antes era separado na GFIP 650, mas agora vai sair tudo junto. Então, você quando estiver fazendo a diferença, você anota o valor do INSS no cantinho para ver se realmente está batendo os valores que é devido daqueles empregados que tiveram salários retroativos. Exatamente. Eu mesmo tive dos farmacêuticos.
Além de toda a folha, ainda teve retroativo. Oh, meu Deus. A Bruna está perguntando assim, foi pago a INSS em guia de GPS normal. O que eu faço se a DCTF não foi transmitida? Então, Bruna, o que você tem que fazer primeiro? Transmitir a DCTF Web, tá? Você vai ter que transmitir a DCTF Web e depois você pode fazer uma declaração de compensação informando lá INSS pago indevido ou a maior e você abate no débito que você declarou lá na DCTF Web, tá? Menina, que tantas perguntas, que tantas dúvidas. Gente, vocês podem estar dando uma olhadinha também no manual da DCTF Web e no manual da Social. Lá na DCTF mesmo, ele tem um passo a passo. Dentro do manual mesmo, tem aquela parte consolidada que ele está informando o passo a passo como você deve proceder, como no E-Social também. A nova versão do manual da DCTF Web, ele saiu muito explicativo mesmo. Exatamente. Então, vocês podem dar dando uma conferida lá no manual da DCTF. Sim, tem perguntas e respostas da DCTF Web, né, Fran? Maravilhoso. Tem várias perguntas lá com as respostas. Então, ajuda demais. A Sandriele está perguntando assim, como funciona a compensação da GFIP dentro do Perdicomp? Compensação da GFIP, se são créditos, por exemplo, de salário maternidade, salário família, anteriores à DCTF Web, o que você tem que fazer? Solicitar o reembolso pelo programa Perdicomp PGD. Né? Não vai dar para compensar, porque na GFIP antes, na CFIP, a gente compensava mês a mês, né, Fran? E com a DCTF Web não tem como. Você vai ter que solicitar o reembolso, tá? Pelo programa. Aí a Receita tem até 5 anos aí para poder te devolver esse valor. Né? Uma canseira, mas não tem outra solução. E, por exemplo, se são créditos de retenções de notas fiscais, se é anterior à REINF, então você também tem que solicitar o pedido de restituição, né, pelo programa, tá? Pelo programa Perdicomp PGD, tá? Aí a Receita realmente tem 5 anos aí para poder fazer essa devolução aí desses valores para a empresa. Isso mesmo. ECL Contable, deve ser no escritório contábil. Mas no dia 15 seria o envio do ADCTF. Esse prazo do dia 15 é para a folha também, ao E-Social. O dia 15 ele é para as informações das folhas comuns, das folhas normais, da folha geral. Então, você tem até o dia 15 do mês subsequente para estar enviando as informações. Por exemplo, novembro, nós temos até o dia 15 de dezembro para fazer essa informação, tanto no E-Social como na DCTF Web. Quem tem uma particularidade é o 13º salário. O 13º a gente tem que fazer até o dia 20, até o 20 de dezembro, porque o DARF previdenciário, o vencimento é dia 20 e também a declaração é dia 20. Nada mudou o prazo, porque na GFIP também nós teríamos que enviar até o dia 20 de dezembro para poder estar recolhendo o INSS. Exatamente. A Bruninha está perguntando como é calculado o 13º das vendedoras com comissão. Então, vai fazer a média salarial, viu, Bruna? Igual eu falei aqui, por exemplo, no adiantamento do 13º, então, você vai fazer o quê? Somar as variáveis que o empregado teve de janeiro a outubro e dividir por 10, né? Aí, na segunda parcela, você vai somar as variáveis de janeiro até novembro e dividir por 11. Só que também tem alguns sindicatos, né, Fran, que às vezes pede para poder fazer a divisão por 6 meses, últimos 3 meses. Então, você tem que verificar isso certinho, tá? Aí, depois, pessoal, você tem que fazer a média, apurar a diferença, se houver, né? Então, vai somar de janeiro a dezembro e se der alguma diferença maior, aí você tem que pagar até o dia 10 de janeiro. Sandriele Cordeiro, faz uma live do preenchimento do Perdicomp pagamento devido previdenciário, não acerta nenhuma, só dá erro. Então, Sandriele, próxima quinta-feira, a nossa quinta TDP será com Letícia, onde nós vamos estar falando sobre Perdicomp, compensação, restituição, reembolso, mas assim, um passo a passo na tela só no YouTube. Aqui no Instagram não tem como fazer, mas saiu, se você for lá na página do Atua DP, tem um e-book
que eles fizeram o passo a passo, bem direitinho, tanto no Perdicomp Web, como no Perdicomp PGD, como você solicitar um reembolso, como você solicitar uma restituição e como fazer uma compensação. Mas tem a próxima quinta-feira, a nossa live será com Letícia, ela que é especialista em FDRI, Perdicomp e dentre outras, reembolso, compensação. Tá bom? Então você já anota na sua agenda aí, próxima quinta-feira com Letícia, será sobre Perdicomp. Show de bola. Muita gente tem realmente muitas dúvidas aí com relação a esse Perdicomp aí, né? Isso, exatamente. Pois é, Porque... são muitas dúvidas aqui, né? Eu acho que não vai dar para responder. Não, amiga, se a gente ficasse até amanhã de manhã, não dava para responder. Exatamente, eu ia ficar até amanhã, mas não daria para responder todos. Então, acho que mais a gente respondeu aí mais da metade das dúvidas, né? Sim, sim, sim. Então, assim, se ficou alguma dúvida, a gente repetiu muitas respostas. Então, assim, se não respondemos a sua pergunta, talvez já tenha sido respondida anteriormente, a live vai ficar salva. Então, você pode estar assistindo também a essa live. E teve uma live que nós fizemos sábado também, lá no Instagram da Fran, que está salvo lá também. Você pode estar assistir também, que foi também sobre esse mesmo tema, 13º DCTF anual. Fizemos então, assim, uma live de surpresa aqui no sábado, 10 horas da manhã, e foi muito bom, né? Tiramos muitas dúvidas aí com relação a DCTF-Web, 13º, e tá salvo aqui no meu perfil. Então, se você quiser ir lá conferir, vai tirar muitas dúvidas suas também. Isso, eu salvei lá no meu canal do YouTube. Então, se você não gosta de assistir no Instagram, você vai lá no YouTube que dá para acelerar, assim. Eu já falo rápido, na parte do acelerada, talvez você não entenda. Não vai dar muito para entender, né, Fran? É verdade. Mas tá bom. Então, acho que é isso, né, vamos finalizar aqui, porque já vai mais de 1 hora de lives aí. Isso, exatamente. A gente tá cansada, amanhã tem mais folha. Então, eu já tô com meus pés inchados aqui. Exatamente, porque amanhã as folhas nos esperam, né? Mais folhas. Exatamente. Semana que vem 13º, depois vem folha do mês 12 e assim o DP vai caminhando, né? Uhum. E me conta, vocês gostaram da nossa live? Já comenta aqui se vocês gostaram, se quer uma próxima. A gente tá previsto para fazer uma ou outra lá na página da Fran, então a gente divulga. Sim, e eu quero saber se vocês gostaram. Vamos fazer uma live aí exclusivamente sobre férias coletivas. Vamos, Fran? Porque Vamos tem muitas sim. dúvidas, muitas empresas estão saindo de férias coletivas agora em dezembro, né? Então, Isso. muita gente tem muitas dúvidas referente a férias. Então, vamos organizar aí um dia para a gente fazer uma live exclusiva sobre férias coletivas. Quem quer aí essa live? Pessoal, responde aqui para a gente. Sobre férias coletivas, comenta aqui antes de nós encerrarmos. Exatamente, comenta aí, ó. Quem quer essa live? Ó, todo mundo. mundo. Bianca disse top, queremos mais, viu, Fran? Bruninha M, amei. Andréia, boa noite, Andréia. Muito maravilhosas, amei, obrigada, amei. Aí o pessoal já tá dizendo que quer a live sobre férias coletivas. Lidiane colocou que quer também. Claudinha colocou, amei vocês, são lindas e abençoadas por compartilhar conosco. Sim, amei. Uma live salva, obrigada. Pois é, ó, a live fica salva, a gente fica salva, assim, tem muitas dúvidas, só que assim, o pessoal, assim, não vai assistir, assim, mas assim, se você não quer assistir no Instagram, vai pro YouTube, que lá você consegue acelerar e terminar mais rápido. Maravilhosa live, cheiro. Então é isso. Pessoal, Fran, foi um prazer enorme falar aqui com você, com seus seguidores, viu? Eu que agradeço, minha amiga. É uma honra ter você aqui, que abrilhantou ainda mais a nossa noite. Eu não sei se é coração, não, mas vai esse troncho mesmo. Você sabe que você mora aqui no meu coração, né, Fran? Idem, amiga. Pessoal, um beijão para todos aí. Obrigada aí por nos acompanhar. E aguarde aí, ó, a nossa próxima live aí, exclusiva sobre férias coletivas. Isso, e próxima quinta-feira será sobre Perdicomp com Letícia. Então, assim, já agenda aí na sua
a agenda para não perder, porque é um assunto bastante interessante também, que está bem alto e está gerando muita dúvida. Muita gente tem dúvida, então é a Exatamente. oportunidade de estar sanando suas dúvidas. Vamos explorar a Letícia, viu, Letícia? Exatamente. Então tá, pessoal, um beijão e boa noite aí para vocês. Boa noite, Fran. Boa noite, tchau, Fran, obrigada. Tchau. Cheiro.